Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Segunda-feira de uma semana muito importante. É a primeira semana em que a bola rola nos campos do Brasil. Já começou o estadual baiano, 2 jogos na primeira rodada, no domingo. Quarta-feira começa o Campeonato Carioca. No fim de semana, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho. E na outra quarta-feira é o Campeonato Mineiro. São campeonatos estaduais que prometem mostrar a nova face do futebol brasileiro. Para falar desse assunto, estão comigo aqui hoje Rodrigo Gini e Luiz Quartarolo. Bom dia, meus amigos. Qual é a expectativa? Vocês estão empolgados? Como é que vocês estão vendo essa nova fase desse futebol? Um futebol mais rico, um futebol com muito mais verba, um futebol que já pode resistir, mesmo que parcialmente, às ofertas, às tentativas de compra do mundo europeu. Rodrigo Gini, bom dia. Como é que você vê esse novo ano que se delineia? Um ano interessante por tudo que a gente viveu ano passado e por isso que você colocou, Lito, né? Primeiro, bom dia. Boa tarde, boa noite ao público do Franguinho. E, por outro lado, se isso é positivo, né? Por outro lado, a gente tem que pensar que também aumenta o desnível, né? A pirâmide vai ficando mais alta, porque mais dinheiro entra nos grandes clubes e os pequenos continuam naquela realidade de sempre, né? Quantos clubes aí vão montar elenco, vão montar grupo de jogador em cima da hora, com um contrato de 3 meses, acabou o estadual, acaba tudo. Por mais que a gente tenha caminhado por uma estrutura bacana no brasileiro, com 4 divisões, etc., a gente sabe que o fosso é muito grande, a diferença cada vez maior, e quando a gente fala dos grandes contratos, das grandes premiações, infelizmente, isso só dificulta a tarefa dos pequenos, se bem que a gente tem a lembrança do ano passado em que o Água Santa, do grande Thiago Carpini, agora no São Paulo, chegou à decisão contra o Palmeiras e deixou todos os grandes para trás. Então, o estadual tem isso, né? O grande tem muito mais a perder, porque ganhar o estadual não é mais do que uma obrigação, em alguns casos, lembro do Atlético, ano passado, virou aquela tábua de salvação para você não dizer que não ganhou nada. Por outro lado, se você não vai bem, a coisa já começa a azedar para quem pensa mais na frente em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, etc. Quartarolo, o fim de semana ainda teve algumas negociações, como, aliás, já se previa. À frente delas, talvez a mais destacada, o clube mais ativo, tenha sido o Corinthians, que tem uma boa notícia, a contratação do zagueiro Félix Torres, titular da seleção do Equador, e um mistério no ar. Moscardo foi para o PSG, não vai mais para o PSG, mas também tem um outro fator, uma nova gestão no Corinthians. Pelo menos no papel, o Corinthians tem sido grande destaque até agora? Então, um abraço a você, Eugênio. Primeiramente, agradecendo àqueles que participaram do Franguinho na semana passada, nos dando tanta audiência, né? E aos poucos a gente vai respondendo também aqueles questionamentos que foram feitos e que são muitos, e a gente aos poucos está tentando aí realmente responder para todos vocês. Muito obrigado e continuem conosco, continuem espalhando o nosso programa por aí, a gente agradece eternamente. Olha, boa semana para todos. Eu acho que o Augusto Melo, ele tem que se mexer, mas aquilo que eu disse na semana passada, né? Não adianta ficar achando que vai ganhar título esse ano, talvez até ganhe. Mas eu acho que o Corinthians tem que ser preparado para o ano que vem, porque o Corinthians estava arrebentado, não tinha mais time. E chegou um momento que só tinha jogador de muita idade e não dava mais para correr. O Luxemburgo, com todos os defeitos no trabalho dele, até tentou contrabalançar colocando alguns jovens. Entre eles, esse garoto, o Moscardo, que realmente me parece ter um grande potencial. O PSG já tinha acertado tudo, mas aí descobriu que ele tem um problema no pé, tem que passar por cirurgia, seriam mais 2 meses para fechar realmente a contratação. O Corinthians, na minha opinião, não é informação, gente, o Augusto Melo está chegando e está querendo mostrar serviço, e aqui é Corinthians, aquela coisa toda. E já disse o seguinte, não, então não vai mais, vai voltar, aqui ele vai jogar, vai se titular, vai se valorizar, pode até ser verdade, mas eu acho que ele está sendo oportunista nesse caso. De qualquer maneira, também tem que baixar a cabeça para o PSG, né? O rapaz não deve ter passado no exame médico lá, ou já foi contundido,
Uma contusão que seria corriqueira aqui no Brasil, me parece que o PSG superestimou justamente para tentar adiar um pouquinho a negociação. Diante disso, acho que o Corinthians até está certo nessa posição. E chega o Félix Torres, que, sinceramente, eu me lembro muito pouco dele. Mas as informações dizem que ele é um grande jogador, um grande zagueiro. Estava no Santos Laguna, lá do México. Demorou para chegar, porque parece que não havia uma certa garantia de dinheiro, mas o Corinthians informou, inclusive, de uma forma que muito legal, né? Ele abriu transparentemente a negociação, comprou 80% dos direitos, os outros 20% continuam com o time mexicano, 6 milhões e 600 mil dólares pelo jogador em 6 parcelas, a primeira já foi paga, enfim, é o que a gente espera do futebol brasileiro. E as outras contratações do Corinthians, algumas também chamam a atenção. Vamos aguardar, né? O Mano Menezes eu considero um bom treinador. É time, só que tem uma coisa, né? Você falou no início aí do Campeonato Paulista, dos times, o Gini citou, né? Os times pequenos que chegam, ou médios que chegam, é que eles concorrem agora, principalmente a partir de fevereiro, com equipes que vão jogar mais de uma competição, né? Caso do Corinthians, São Paulo, né? O Palmeiras. Então, esses times vão se dividir em mais atenções, em outros campeonatos. Daí a chance do pequeno aparecer e realmente jogar bem esse campeonato. Tomara que seja um grande campeonato. Eu adoro o estadual, eu gosto do estadual. Tem muita gente que não gosta, né, Lito? É verdade, o campeonato estadual, para mim, é excelente. É a essência do futebol, é você encontrar seu vizinho que torce por um outro time, começar a brincadeira, começar o espírito lúdico do futebol. Mas, de qualquer maneira, tem essa nova atitude aí do Corinthians, essa abertura de detalhes, que eu vejo, como você, Quartarolo, com muito bons olhos. E eu pergunto ao nosso Rodrigo, será que isso é efeito já da influência das SAFs? Você vê que o futebol, de repente, enriqueceu a um ponto, enriqueceu, que eu falo, financeiramente. E aí, logicamente, se enriquece tecnicamente. A ponto de se ter, por exemplo, o Corinthians fechando um contrato de 3 anos, 120 milhões de reais por ano, o que, aliás, dá até a ele uma certa facilidade ou capacidade de falar, bom, senhor PSG, então o negócio para por aqui, não preciso do seu dinheiro. Temos um futebol, né, num caminho melhor, talvez rumo a um padrão mais elevado, mais próximo do futebol europeu? Lito, a SAF é muito daquilo que se cobrava há muito tempo, a questão do clube-empresa, né? Uma coisa mais transparente, uma coisa em que você consiga conter a briga política, a disputa de conselheiros, aquela grupos, né, de um lado, do outro, tentando inviabilizar as coisas, outro tentando fazer funcionar. E é uma empresa, realmente, é uma sociedade. Como a gente vê na Europa, são grandes grupos investidores, são fundos, etc., empresários, bilionários, e existe toda uma obrigação de transparência. Para o histórico que nós temos no futebol brasileiro, né, para tantas negociações nebulosas, tantas coisas que passam fora do nosso olhar, eu acho bastante importante, bastante interessante, e tomara que isso se consolide, porque é tudo que o torcedor também quer saber, né? Embora você não esteja falando, embora não seja aquela. Quer dizer, o torcedor até pode dizer que, de certa forma, ele financia o clube, a partir do momento que ele é sócio-torcedor, a partir do momento que ele vai ao campo, também é o dinheiro dele. E lógico que por toda a paixão, por toda a torcida, ele quer saber o que está sendo feito, até para poder cobrar de uma maneira consciente, de uma maneira coerente. Tomara que esse seja o caminho. É tudo isso que a gente quer num país e que, infelizmente, a entidade que comanda está longe de ser esse exemplo de transparência, de coerência. Muito pelo contrário. Quartarolo, se por um lado o Corinthians tem se destacado, o Palmeiras, claro, já é um time armado, é um time muito mais de retoques do que de grandes operações, está muito discretinho. A notícia que vem de lá, confesso que me deixou triste. A venda quase concretizada de para mim, uma futura estrela, que é o Kevin, vai para o Shakhtar Donetsk. O que você vê isso? Me explica, por favor. O Kevin é um jogador que a gente viu jogar várias partidas e tem muita qualidade, mas não se firmou ainda.
mas é aquele típico jogador que você tem que dar sequência para ele. Ele tem um potencial extraordinário. O Palmeiras tem vários jogadores que estão aí. O João, eu acho um jogador de muita qualidade. Eu acho bonito a maneira que ele joga bonito, né? Precisa jogar mais ofensivamente, mas é um garoto ainda, ou seja, está evoluindo. E de repente vende o Kevin. A troco de quê? Né? Porque o Palmeiras não precisa de dinheiro, todo mundo precisa, é claro, mas o Palmeiras está muito bem estabilizado financeiramente. Né? O Palmeiras deve ter a volta do Dudu, talvez até em fevereiro, março. O Palmeiras tem jogador chegando, Caio Paulista, que pode fazer aquele lado, o Kevin pode fazer, e outra. É uma equipe que vai participar de todas as competições do ano, ou seja, tem que ter um elenco de qualidade, um elenco comprido, não pode ser um elenco curto. Então, não sei qual a ideia do Palmeiras, ou se eles viram no Kevin algo que a gente não conseguiu ver. Né? Eles venderam o Verón também um tempo atrás, que, aliás, não deu certo lá, voltou agora, mas eu acho que é um jogador de muito potencial também e vai jogar. Né? É muito jovem ainda. Então, o Palmeiras tem uma base muito boa e está começando a jogar fora alguns jogadores, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender. Eu só queria falar uma coisinha, que nessa nova fase, ou face, do futebol nacional, primeiro, é que tem muita gente que não gosta do estadual, a gente respeita. Tem muito garoto que começou na imprensa em 90, 95, até 2000, e acha que o Brasil tem que imitar tudo da Europa, sem entender que cada país europeu é praticamente um Estado brasileiro, ou seja, nós somos um país continente. Então, temos que dar importância aos estaduais. O estadual do Sergipe, do Acre, com certeza não terá o mesmo dinheiro do Rio, de São Paulo, de Minas, mas terá sua importância proporcional, vai classificar para a Copa do Brasil. Aliás, a CBF faz um péssimo trabalho em fomentar futebol nesse país, devia trabalhar mais isso. Né? A Inglaterra tem 7, 8 divisões, aqui a gente fica na A, e na B, e na C, e olhe lá, a CBF não quer saber de nada, só quer ganhar dinheiro com o jogador dos outros da seleção brasileira que ela bota em campo. Então, a gente começa a analisar essas situações, e é proporcional, tudo é proporcional. Né? Por exemplo, o ano passado, o Palmeiras ganhou 20 milhões de reais de prêmio por ser campeão. De arrecadação, ganhou mais 20. Nesse ano, cada clube grande, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, vão receber, para participar do Campeonato Paulista, independente de título ou não, 40 milhões de reais. É uma Copa do Brasil, certo? É mais que a Libertadores. Os times considerados pequenos, os outros, vamos colocar assim, vão receber 8 milhões de reais. O Bragantino, que está no limbo, né, não é nem grande nem pequeno, vamos colocar assim, com todo o respeito, vai receber algo em torno de 15, 20 milhões, pelas informações que eu tenho. Não sei o número exato, mas me falaram que é quase a metade, um pouco menos. É um grande dinheiro também. E sem falar na arrecadação de estádio. E o Palmeiras, quando joga, e principalmente a partir da segunda fase, o torcedor são 2 milhões de renda por jogo. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Aí você vai para o Rio de Janeiro. Há apenas uma cota fixa por participação e mais nada. Mas eu acho que está na hora de ver tudo isso, premiar quem participa, tecnicamente e financeiramente também. E é isso que o Gini falou. Se os grandes aqui ganham 40 milhões e os chamados pequenos ganham 8, uma diferença de 32 milhões pesa demais a favor deles sempre. Então, nós estamos espanholizando o futebol brasileiro em alguns setores. Né? Na Espanha, se dizia que, não sei se ainda é, por isso que eu estou dizendo se dizia, Barcelona e Real Madrid ficavam com 70% da premiação e o resto que divide o resto aí. Tanto é que uma vez o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, e não faz tanto tempo, ele ganhou menos que o 20º colocado da Premier League que tinha caído. A premiação lá é por posição e mesmo o último ganhou mais dinheiro que o Atlético de Madrid. Ou seja, esse tipo de coisa precisa ser acertado. E, de novo, né, Gini, perdemos a chance de criar uma liga, né? Na hora que estava aí o Edinaldo fica, não fica, era hora de se unir e fazer uma grande liga no Brasil. Aí eles falam assim, não vamos fazer uma liga entre só Série A e Série B, tem que fazer entre todos, que tenha 10 divisões, mas façam bem feito para que os clubes tenham um calendário para o ano inteiro. É melhor para todo mundo. Olha, aí nesse caso, eu concordo plenamente com você, acho que a oportunidade foi perdida, mas eu tenho uma outra visão. Uma, eu acho que a primeira, mas também a primeira, ou mais uma, como você diz, mas eu acho que outras virão. Outras virão por imposição das empresas que os clubes estão se tornando.
Os times estão crescendo, os times estão virando empresas. Sai da frente, CBF, você vai ser atropelada pelo futuro. Você está séculos atrasada, você está vivendo no tempo das capitanias. Acabou. Se enxergue. Acabou. Mas vamos lá. Se por um lado nós temos toda essa movimentação no campeonato em São Paulo, e vários outros estados, claro, o futebol está efervescendo, começa na quarta-feira o Campeonato Carioca. Botafogo, que enfrenta o Madureira na quarta-feira. Flamengo joga com o Audax também na quarta-feira. O jogo do Botafogo é às 19 horas, do Flamengo é às 21h30. Mas uma água na fervura. O grande astro do futebol carioca, pelo menos até agora, que é o De La Cruz, contratado pelo Flamengo, não vai jogar ainda. O Botafogo entra em campo com um time que não se sabe exatamente qual é. O Botafogo está terminando a sua pré-temporada, está lá tranquilo. Agora chegando mais uma contratação, o lateral direito português Wilson Manafá, está aí para ser concretizada essa contratação. Chega Jefinho, Savarino, vamos ver quem vai jogar. Mas, de qualquer maneira, temos na quinta-feira também entrando em campo os outros dois grandes do Rio de Janeiro. O Vasco enfrenta o Boa Vista e o Fluminense, o Volta Redonda. Rodrigo Gini, você que tem uma parte até grande do seu coração reservada para o Rio de Janeiro, particularmente para o Tricolor, para o seu Fluminense, como é que você espera, pelo menos o que você espera desse início do Campeonato Carioca? O início de Campeonato Carioca é muito engraçado, né? Porque você sempre tem um pequeno com todo respeito, eu acho que clubes de tradição como Madureira, como Bangu, etc., são grandes no coração e são aqueles clubes que a gente sempre quer ver jogando, né? Porque faz parte do folclore jogar em Conselheiro Galvão e jogar em Bangu e tudo isso. Mas sempre tem aquelas... Parece que o futebol carioca, não sei porquê, eu acho que ele demora um pouco mais do que os outros, pelo menos no caso dos grandes, a pegar no breu. Né? E aí você pega. Isso é outro fenômeno também que acaba um pouco igualando as coisas, porque os clubes pequenos estão trabalhando desde dezembro. Enquanto os grandes pararam, os pequenos já estão montando ali o seu esquema e tal, e chegam num preparo físico um pouco melhor, chegam numa condição de entrosamento um pouco melhor. Então você sempre tem um pequeno pregando uma peça e a coisa, né, os esquemas demorando para engrenar, o que acaba até dando um certo molho ao campeonato e é interessante ver isso, né, para não ficar também aquela coisa só dos quatro e acaba sendo, né, por exemplo, né, falar o exemplo do Campeonato Mineiro, você sempre tem Cruzeiro, Atlético e América, fica esperando um quarto, quem que seria o quarto clube que vai compor as semifinais. Então, quando você tem clubes, e o Volta Redonda tem tido participações recentes interessantes, o próprio Boa Vista, né? Eu lembro um ano que o Boa Vista trouxe o Bobo Vieri da Itália para jogar, quer dizer, tem até esse lado folclórico, né? Que acaba dando um molho todo especial ao Campeonato Carioca. Mas é isso, eu por toda a desigualdade, por toda a disparidade que a gente comentou, é uma coisa muito de começo, sem contar que Campeonato Carioca é aquela história, né? A gente dá um prêmio para quem conseguir de cara acertar o regulamento, porque ele é normalmente tão absurdo e ele muda tanto que a gente nunca sabe o que está valendo. Já teve ano em que você teve as duas taças, teve ano em que o turno foi uma taça, a semifinal foi outra, enfim, coisas do futebol carioca, né? Lembranças e recordações dos tempos de Caixa d'Água e Companhia Limitada. A Federação Carioca deveria olhar um pouco para a Federação Paulista e, pelo menos, tentar fazer um décimo, porque o que ela faz realmente não atrai nada, não diz nem nada bem dela mesma. Mas se o Rio precisa olhar para São Paulo, teve um fato nessa semana em que São Paulo precisa olhar para o Rio. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela divulgou essa semana, prometeu uma entrevista coletiva apenas para as jornalistas, apenas para as mulheres que trabalham no jornalismo. Lá do Rio de Janeiro, Marluce Martins, que é um exemplo de conduta feminina, não só no jornalismo, mas em qualquer campo profissional, estrelou.
A Marluce não gostou. E com toda a sua tradicional delicadeza, com sua gentileza e também com sua não menor competência, a Marluce chamou a atenção da dona Leila, falando: olha, isso segrega. Sempre trabalhei como mulher, que entrei num meio que era predominantemente masculino, e ela conseguiu se impor. Ela conseguiu se impor pela sua força profissional. E hoje é uma das figuras mais respeitadas, mais queridas, mais acarinhadas da imprensa carioca, e pode-se dizer também da brasileira. Quando você fala em participação feminina, muito além, ou muito antes, sem querer estabelecer comparações, muito antes dessa onda feminina que chegou, e que chegou com méritos, que chegou com competência e que faz bem seu trabalho, estava aí empunhando essa bandeira, mais uma vez, com sua gentileza, com sua graça, com sua competência, Marluce Martins. Quartarolo, o que você diria para a dona Leila em cima dessa situação? Lito, eu fico triste, né? Porque eu, por exemplo, mas eu tenho grande respeito pelas mulheres. Então é uma bobagem segregar e achar que a mulher tem que se bater contra um homem e vice-versa. Convocar uma coletiva só para mulheres é tentar marcar, sabe? Nós vivemos um momento, inclusive na internet, onde nós estamos agora, em que as pessoas caçam views. Então fazem e falam qualquer besteira para tentar aparecer, para marcar, para chocar. Para que fazer isso? Outro dia o Corinthians convocou apenas seis jornalistas, homens inclusive, tinha 2 mulheres ou uma mulher também, para fazer uma coletiva. Eu critiquei, porque isso não é coletiva, você não convoca apenas algumas pessoas para a coletiva, você convoca todo mundo, vai quem quer. Aí há aquelas militantes de plantão, principalmente do mundo gay, e nada contra o gay, cada um faz o que quiser e a gente tem que respeitar a opção sexual das pessoas. Aliás, tinha que respeitar tanto que não devia nem mais falar sobre o assunto, que é um assunto tão natural. Agora, alguém disse assim: não, mas isso prova, porque muita gente não vai poder participar da coletiva porque não tem na redação uma mulher. Ok, devia ter, devia. Mas se não quiser ter também, tudo bem. Se quiser ter só mulher, também tudo bem. Tem que parar com essa guerrinha boba. Você não pode transformar o feminismo no que era o machismo. Ô, dona Leila, vai se catar, né? Não, e tem uma coisa só para completar, eu acho que se existe um ramo de atividade em que a sonhada igualdade, esperada igualdade está próxima, é o jornalismo esportivo. Sim. Talvez faltem mais pilotos de avião, faltem mais engenheiras, mas em termos de jornalismo, essa igualdade ela está muito próxima. Você tem N, a gente cita aqui, passa um programa citando profissionais de qualidade, com espaço, com competência. Então, se isso fosse numa outra área em que realmente falta mulher, tudo bem, mas no caso do jornalismo esportivo, acho que não se aplica. Elas, felizmente, têm o seu lugar, têm voz e vez, graças a Deus. E só uma coisinha final, homenageando uma guerreira, foi uma das primeiras, a Regiane Ritter, aqui em São Paulo, a primeira repórter a entrar no vestiário. Vestiário, a gente entrava em vestiário. Os caras lá tomando banho, a gente entrevistando os caras. Nem acho que devia ser assim, mas era. Era a cultura daquele momento. E no São Paulo tinha um diretor totalmente retrógrado que queria impedi-la de entrar. O Cilinho falou assim: mas ela vai entrar. O técnico era o Cilinho. Ela não vai entrar porque ela é mulher. Não, ela não é mulher, ela é repórter. Ela vai entrar. E vai entrar comigo. O Cilinho abraçou e não entrou pela sala de imprensa onde a gente entrava, entrou já pelo túnel. Então, são posições que têm que ser valorizadas. Por exemplo, essa do Cilinho. Porque idiota vai ter sempre. Vai ter sempre. A gente tem que combater esses e não ficar segregando sexos. Olha, para encerrar, eu vou deixar aqui uma dica para a dona Leila, para ela ouvir o que falou a excelente repórter, excelente jornalista Mariana Becker, que dá aula de cobertura na Fórmula 1 na TV Bandeirantes, ao falar sobre esse assunto. Ela falou: gente, o que é isso? O bom é todo mundo junto. Foi assim que o mundo nasceu. Não tem a gente se gosta, né, Lito? A gente se gosta. A gente se gosta, como a gente gosta de você que gosta daqui do Franguinho. Gente, continue nos dando apoio, continue dando seus likes, continuem falando do Franguinho, continuem nos reforçando, nos dando força. Nós adoramos vocês. Principalmente, nós adoramos que vocês nos adorem.
Voltamos na quarta-feira, mas aí já com a atenção lá em cima, porque vão começar os grandes campeonatos regionais e nós estamos ansiosos. Gente, abraço grande, muito obrigado pela participação de vocês. Quarta-feira, hein? Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.